Fala pessoal, aqui a gente vai fazer esse exercício que a gente já tinha feito no vídeo passado, só que agora a gente vai implementar ele no Octave. Bom, então o enunciado continua o mesmo, você tem aqui 3 barras, e no nó B você tem a aplicação de 1000 newtons para a direita, o nó A está pinado, o nó C está apoiado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar os dados de entrada. Então, eu coloquei aqui a área, na verdade eu coloquei o diâmetro e com o diâmetro eu calculei a área. Então, πb ao quadrado dividido por 4. Coloquei o módulo de elasticidade. Como eu vou trabalhar em milímetro, eu deixei em megapascal, ou newton por milímetro quadrado. Os comprimentos de cada barra, então LA, LC, essas duas barrinhas aqui, ó, LA e LC, e aí LB eu deixei em função das outras duas, porque se você quiser mudar depois o comprimento de LA e LB e LC, o LB já vai ser alterado automaticamente. Então, a função é SQRT, que é a raiz quadrada, de LA ao quadrado mais LC ao quadrado. Fiz aqui um vetor de comprimentos. Depois a gente vai ver o porquê. Então eu coloquei nesse vetor o LA, o LB e o LC. Então se eu só vai rodar isso aqui, claro, ele vai rodar todo o código aqui, até o gráfico que a gente vai montar depois. Mas se eu chamar o vetor L, ó, LA, LB e LC. Se eu quiser buscar, por exemplo, o primeiro L, que é o LA, ou o LB. É diferente lá do Python, que a indexação começa em 0, que começa em 1. Então, o primeiro termo é de fato 1, não é o 0. Coloquei aqui as forças conhecidas, que é aquele vetor de força reduzido, que são os que a gente conhece. A força no grau de liberdade 1 e 2 são reações de apoio, a gente ainda não conhece. A 4 também é reação de apoio, é que o solo vai fazer no nó C. Agora, a gente conhece a 3, a 5 e a 6. A 3 vale 0, não tem nenhuma força externa sendo aplicada em 3. A 5 vale 1000 newtons positivos. E a 6 vale 0. Então tá aqui, ó, 0, 1000 e 0. Coloquei aqueles ângulos alfas que a gente já tinha feito isso na aula passada. Ó. A gente tinha montado essa tabela. Aqui, ó, os ângulos 0, 135 e 270. Então aqui, ó, 0. Esse ângulo foi calculado como? Veja, eu deixei em função dos comprimentos das barras. Então, esse ângulo B aqui, ó, ele é o 180 menos esse ângulo interno. Em vez de colocar 180 menos 45, eu deixei em função dos comprimentos das barrinhas. Então, se você depois quiser mudar o comprimento da barra C ou da A, esse ângulo já vai ser calculado automaticamente. Então, aqui ficou o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tangente a menos 1. Aqui, ó. Tangente a menos 1 de cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse A antes do tangente é o tangente a menos 1. Então, A tan é o tangente a menos 1. E o Dzinho aqui é para trabalhar em graus. Então, depois eu fiz um vetor de alfa também. Ó. Se eu buscar o meu vetor de alfa, está aqui. Ó. 0, 135 e 270. E aí eu tenho que calcular o lambda e o mi, cosseno e seno de alfa. Lembra de colocar o Dzinho aqui para ir para graus, senão ele faz em radianos. E por último, lambda ao quadrado, mi ao quadrado e lambda vezes mi. Aqui, ó, eu tive que colocar esse ponto para que ele faça o cálculo de cada termo desse meu vetor ao quadrado. Porque se eu buscar o meu vetor de lambda aqui, ó, isso aqui. O que eu quero no lambda ao quadrado? Lambda A ao quadrado, lambda B ao quadrado e lambda C ao quadrado. E não o vetor de lambda vezes o vetor de lambda.
tipo linha vezes coluna. Eu quero cada termo ao quadrado. Então a gente coloca esse ponto aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. O Mi2, que é o meu Mi ao quadrado, vai ficar o Mi, cada termo sendo elevado ao quadrado. E por último, o lambda vezes o Mi. Chamei aqui, lambda vezes o Mi, também de ponto a ponto. Bom, e aí, por que eu coloquei esses comprimentos, os ângulos, em vetores? Porque a gente pode usar o laço for daí, para montar as matrizes. Essa aqui é a minha matriz de rigidez. Veja que ela está aqui, ó. O material está aqui, ó. Aí, sobre L que multiplica lambda ao quadrado, lambda vezes Mi, menos lambda ao quadrado, menos lambda vezes Mi, e assim por diante. Cada barra tem o seu próprio comprimento, tem o seu próprio lambda, o seu próprio Mi. E aí, eu fiz assim, ó. Aí, o AI é constante para todo mundo, é a mesma área, o mesmo módulo de elasticidade, dividido por L. E o L, eu falei que eu ia buscar o Ln. E aqui, lambda ao quadrado N, lambda vezes Mi, N. E o que acontece com esse N? Esse N ele vai mudando. Uma hora ele vale 1, outra hora ele vale 2, vale 3. Ele vai de 1 até o comprimento do vetor L. O vetor L, como você tem 3 elementos de barra, você tem 3 elementos aqui. Então vai de 1 até 3. Porque a gente tem 3 matrizes de rigidez. Bom, a primeira vez que ele rodar esse laço for, o N vai valer 1. E aí ele vai buscar quem aqui, ó? O L, elemento 1, que é o LA. Ele vai buscar o lambda ao quadrado N, que é o primeiro, no caso aqui quando o N vale 1. Vai buscar o lambda ao quadrado 1, que é o do elemento A, e assim por diante. Depois, uma segunda vez que ele rodar esse laço for, o N vai valer 2. E aí ele vai buscar o da barra B. E por último, o N vale 3. E ele busca as informações da barra C. E aí eu vou salvar isso tudo em uma variável. E eu chamei aqui uma matriz K. Só que cada matriz dessa aqui, ó, já tem linhas e colunas. Já tem 2 dimensões. Então, onde que eu vou gravar essas informações? Eu gravei essas informações numa matriz que tem 3 dimensões. Como se fosse aquele cubo mágico. Tem linhas, as colunas e as camadas. Então aqui, ó, esses 2 pontos aqui significa que eu vou usar, que eu vou gravar essas informações aqui em todas as linhas, vírgula, todas as colunas da camada N. Então vai gravar na camada 1, na camada 2, depois na camada 3. Se eu buscar minha matriz K aqui, ó, olha, ela já busca as 3, ó. A primeira camada é o KA, a segunda camada é o KB e a terceira camada é o KC. E aí a gente vai montar a matriz de rigidez global, seguindo aquele mesmo passo a passo que a gente já tinha feito no vídeo passado. Então, se você não viu o vídeo passado, olha lá esse vídeo primeiro, o vídeo anterior a esse. Então aqui a gente montou cada matriz, ó. E a matriz A, ela entra nas linhas e colunas 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque os graus de liberdade são esses, do nó 1 e do nó 2. Ó. Esse aqui é o nó 1 e esse aqui é o nó 2 para a barrinha A. Foi assim que a gente achou o ângulo alfa. Então, se não olhou o vídeo passado, olha lá mesmo. Então ficou 1, 2, 3 e 4. E a barrinha B? 3, 4, 5, 6. E a barra C? Na barra C, esse aqui ficou sendo o nó 1 e esse aqui o nó 2. Então ficou 5, 6, 1, 3. Até a gente dividiu a matriz aqui em 4 partes para ir colocando nas regiões corretas lá da matriz de rigidez global. Então aqui vai ter que entrar a matriz 1, aqui a matriz 2, que é a matriz do elemento B, e a matriz 3 a gente tem que desmembrar ela e ir encaixando nas regiões corretas. Mesma coisa que a gente vai fazer lá agora. Ó, criei uma matriz de zeros, então nesse momento aqui, ó, até essa linha, ele vai ter uma matriz de rigidez global, 6 por 6, só que só tem 0. E aí depois disso a gente começa a colocar as outras matrizes ali. A primeira matriz, que é a matriz
está em todas as linhas, todas as colunas da primeira camada, da K, ela vai ter que entrar nas linhas e colunas 1, 2, 3 e 4. Então eu coloco aqui, ó. Na minha matriz de rigidez global, eu quero buscar uma parte dela. Que parte? Da linha 1 até a linha 4 e da coluna 1 até a coluna 4. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar ela mesma mais a matriz K1, no caso. A K. Aqui nessa primeira linha aqui, que a gente vai colocar a contribuição de alguma matriz, não precisaria colocar ela é igual a ela mesma, mas depois precisa. Porque, por exemplo, ó, a matriz B, que no caso aqui está na segunda camada, eu vou colocar ela das linhas 3 a 6, colunas 3 a 6 da matriz KG, que é a matriz K global. Nessa região eu tenho que colocar ela mesma, porque senão eu retiro o que tem lá, ou seja, a contribuição da K eu vou retirar, e eu não quero retirar, eu quero que continue lá, ou seja, ela é igual a ela mesma, mais a KB. E por último a KC. E a KC a gente tem que seguir aquela ordem lá, ó. Linha, tem que seguir aquela ordem. XY do nó 1, XY do nó 2. Então fica assim, ó. Linhas 5, 6, 1 e 2, vírgula, colunas agora. 5, 6, 1 e 2. Nessa parte da minha matriz eu vou colocar ela mesma, mais a matriz 3, que no caso é a matriz C. Pronto. Nessa linha aqui, eu já calculei a matriz de rigidez global completa. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa matriz de rigidez global. E agora? Agora a gente tem que reduzir isso aí. Ou seja, aplicar as condições de contorno. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar o meu sistema e vou ver o que eu já conheço de deslocamento. Quais deslocamentos eu já conheço? Eu já conheço o 1, o 2 e o 4. Por quê? O 1 e o 2 estão pinados ali, ó. E o 4 está apoiado no solo. Ou seja, esses deslocamentos, 1, 2 e 4, a gente sabe que é 0 já. O que eu não conheço? O 3, o 5 e o 6. É exatamente o contrário do que a gente conhece de força. Então, as forças que a gente conhece, a gente não conhece de deslocamento. E vice-versa. Agora a gente vai pegar na nossa matriz só aquelas linhas e colunas referentes aos graus de liberdade que a gente não conhece o deslocamento. Ou seja, a minha matriz reduzida, ela é a minha matriz de rigidez global, só que só uma parte dela. As linhas 3, 5, 6 e colunas 3, 5, 6. Pronto, então aqui a gente tem a nossa matriz de rigidez reduzida. E agora, eu tenho que achar os meus deslocamentos. Como que eu acho o deslocamento? É a inversa da matriz de rigidez reduzida, ou seja, INV, a função INV de KR, multiplicado pelo vetor de força, aquele vetor de força reduzido também, que só tem as forças 3, 5, 6. Então se eu achar aqui, ó, se eu chamar aqui o meu DR, que é o meu vetor de deslocamento reduzido, aqui está ele. Então esse aqui é o deslocamento do grau de liberdade 3, esse aqui do 5 e esse aqui do 6. Para eu achar um vetor de deslocamento completo, eu posso fazer da seguinte forma. O primeiro grau de liberdade eu sei que é 0, o segundo é 0 também. O 3, o grau de liberdade 3, ele é o primeiro do vetor de deslocamento reduzido, depois o 4 é 0, e o 5 e o 6 são as linhas 2 e 3 do meu vetor de deslocamento reduzido. Então, o meu vetor completo de deslocamento é esse aqui. Os deslocamentos em milímetro de cada grau de liberdade. E para eu achar as forças? Para eu achar as forças que eu não conheço, ou seja, a 1, a 2 e a 4, que são as reações de apoio, eu tenho que pegar minha matriz de rigidez global e aí fazer linha pelo vetor de deslocamento. Ou seja, a força F1 é a primeira linha do vetor de rigidez
multiplicado pelo vetor de deslocamento. A força F2 é a segunda linha, e a força F4 é a quarta linha. Então aqui eu já tenho todas as forças também. Opa, F1, F2 e F4. Menos 1000 newtons, menos 1000 e 1000. Então o que a gente tinha encontrado lá, no exercício, no vídeo passado, foram esses valores aqui, ó, para deslocamento 3, 5 e 6. E aí as forças. Agora, como o nosso programa aqui, ele usa muito mais casas do que a gente usou ali, à mão, então claro que fica mais preciso. Então, isso significa aqui, ó, que o grau de liberdade 3, que é esse aqui, ó, quanto que esse nó C vai deslocar horizontalmente? Ele vai deslocar 0,13 milímetros para a direita, porque deu positivo. O grau de liberdade 5, 0,6 milímetros, mais ou menos. Então, esse nó aqui, ó, ele vai deslocar 0,6 milímetros para a direita. E ele vai subir mais ou menos 0,3 milímetros. Então, esse nó vai subir 0,3 milímetros. E aqui eu fiz um código para que ele gere o gráfico. Eu não vou comentar sobre esse código, mas se você quiser estudar esse código aí por conta, observar, imaginar como que ele funciona e perguntar ali no chat alguma dúvida que você teve, fica à vontade. Então, se eu salvar e rodar agora, olha lá. Essa aqui é a nossa treliça original, em azul, e em vermelho ela deformada. Só que aqui eu estou multiplicando a deformação dela em 100 vezes. Por quê? Porque o deslocamento dela de cada grau de liberdade é muito baixo. Imagina, tem barra ali de 2 metros e o deslocamento é de 0,1 milímetro, 0,6 milímetro. Então, se eu colocasse o deslocamento original, a gente não ia enxergar nada. Então, eu coloquei aqui multiplicado por 100 vezes, está exagerado, para a gente conseguir enxergar a forma como essa treliça vai deformar. Ó, esse nó ele foi para a direita e subiu. Esse nó foi para a direita. E se, agora que o programa está pronto, eu quisesse mudar os dados? Agora fica fácil. Por exemplo, se o material já não é mais um aço, é um alumínio, coloco o módulo de elasticidade. Suponhamos que o diâmetro mudou também, agora já não é 10, é 15. Comprimento, ó, a barrinha A agora vai ter 3 metros. Vou colocar uma força ali no grau de liberdade 3, de 1000 newtons também. Salva e roda. Pronto. Ó, aqui você tem os deslocamentos de cada grau de liberdade e as reações de apoio. E aqui você tem a treliça deformada. Tá? Eu vou deixar no modo original aqui como estava. E vou colocar isso aqui, esse código, lá no site do Nerds Engenheiros, para você poder baixar e modificar. Daí baixa lá o .m, o arquivo .m, e dá upload aqui. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, passa para os seus colegas aí de sala de aula e se inscreva no canal. Até uma próxima. Abraço.